Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Esse podcast é uma produção da 451, a revista dos livros, em parceria com a Megafauna, Livros no Centro, e conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. E eu sou Sofia Nestrovski. Depois do último episódio narrativo dessa temporada dedicado ao Charles Darwin e à concepção do seu livro A Origem das Espécies, a gente abre agora uma pequena sequência final. Uma sequência feita de 2 episódios que tem um formato bem diferente dos que você ouviu até agora. Vão ser 2 entrevistas que vão se relacionar de várias formas e em níveis diferentes com tudo que a gente já falou nos episódios. E são 2 entrevistas que vão atualizar muito do que a gente falou para você sobre o Darwin, trazendo essa discussão para os dias de hoje. Tudo isso para que você possa traçar relações diretas, mas também relações indiretas com o que já foi dito nessa temporada. Você ouviu aqui muito sobre como foi o percurso de um homem no século XIX para se transformar num cientista, num biólogo. Agora, a gente quis conversar com uma bióloga dos dias de hoje, do século XXI, no Brasil, para saber um pouco mais sobre como é essa formação de cientista no Brasil hoje, quais são alguns dos caminhos possíveis para se trabalhar com a divulgação, ou melhor, com a popularização, como a nossa convidada prefere dizer, a popularização da ciência. A gente não costuma saber muito sobre como são as vidas dos cientistas, muito menos dos cientistas brasileiros. E a nossa entrevistada, a Nurit Ben-Suzan, tem uma vida bastante singular como bióloga. Ela é formada em Engenharia Florestal e Biologia pela Universidade de Brasília e tem pós-graduação em História, Sociologia e Filosofia da Ciência pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela também é mestre em Ecologia e doutora em Educação. E ela é uma das colaboradoras do Instituto Socioambiental, que é uma organização que atua em 2 frentes. A ecologia, por um lado, e os direitos sociais, por outro lado. A Nurit Ben-Suzan trabalha com políticas públicas e com diferentes maneiras de tornar a ciência algo mais acessível a todos. Ela, por exemplo, já criou jogos com temas biológicos. Ela escreveu livros para crianças e livros para não crianças também. Num deles, chamado Do que é feito o encontro, ela escreveu sobre as relações entre a ciência moderna, a ciência dos laboratórios e das patentes, e os conhecimentos de povos indígenas e de outras comunidades locais. E ela tem feito também uma série de vídeos no YouTube, no canal do Instituto Socioambiental, uma série chamada A Pandemia Nossa de Cada Dia, e vale muito a pena assistir. Ela conta coisas muito interessantes que se relacionam com a pandemia do novo coronavírus, mas também com questões mais amplas da biologia e da cultura de modo geral. Na nossa newsletter e também no site da revista 451, você pode encontrar as referências que a Nurit menciona nessa entrevista. E aproveito também para já pedir desculpas, desde já, pela qualidade do som da entrevista, que foi gravada pela internet. Bom, a gente conversou com a Nurit sobre a formação dela e também sobre como um ano como esse de 2020, em que a gente está atravessando essa pandemia, como esse ano poderia ter sido diferente se existisse uma formação melhor em ciências disponível para toda a população. Como ela mesma diz nessa entrevista, e você vai ouvir, a ciência não é só uma coisa para iluminados, não é uma coisa para um grupo seleto de pessoas. Então a gente começa essa conversa com ela contando uma história sobre o Darwin. Uma história que você já ouviu no nosso primeiro episódio. O Darwin, não sei se você sabe disso, quando ele estava na universidade, em Cambridge, ele colecionava besouros. E ele tem uma história até que ele achou 2 besouros raros e aí ele achou um terceiro depois, mas ele já estava com as mãos ocupadas e acabou colocando o terceiro na boca. E aí ele acabou perdendo os 3 porque o besouro soltou um fluido ácido e ele perdeu os 3 besouros. Enfim, é uma história que ele conta na autobiografia dele no final da vida. Aí, a partir dessa história, a gente queria te perguntar primeiro sobre você mesmo. O que te entusiasmou desde o começo e o que te fez se tornar bióloga? Pois é, eu, na verdade, fiz um caminho, eu diria, bem diferente do caminho do Darwin. Quando eu estava no ensino médio,
foi o boom da engenharia genética, né? Então todo mundo só falava de engenharia genética, foi quando essas técnicas de biotecnologia, que nem chamavam de biotecnologia na época, mas que nem de biologia molecular, era tudo engenharia genética, estava no seu auge do auge. Então eu fui altamente movida por isso, né? O que me levou para a biologia foi essa ideia de que, nossa, isso era uma revolução tecnológica e da qual eu achava que eu queria fazer parte. Mas eu descobri muito rapidamente que não, que eu estava errada, que eu não queria fazer parte dessa revolução tecnológica por um motivo que era altamente prosaico, que era o seguinte: eu achava a prática insuportavelmente chata. A prática do laboratório, eu estudei na universidade, eu fiz graduação na Universidade de Brasília, na UNB. A UNB, nessa época, ela dava para o aluno a possibilidade de escolher, já na graduação, o que ele queria fazer. Então, o cara estudava biologia molecular, biologia animal, biologia vegetal, biomedicina. Eu estudei biologia molecular. Então, mas eu fui fazendo aquele curso de biologia molecular, já fui ficando muito frustrada, porque a prática não tinha nada a ver com o que eu achava que ia ser, ainda mais porque isso talvez seja um dos males que a universidade ainda padece, muita técnica e pouca ciência. Então era muito a técnica, como é que você faz, uma nova possibilidade, mas muito pouco a discussão científica, o que é, por que a gente está fazendo isso, que diabos, né? E isso me decepcionou muitíssimo na minha graduação. Mas eu, dali, saí direto para fazer uma espécie de especialização, que era para ser um mestrado, mas acabou não sendo, em Israel, na Universidade de Jerusalém, em História e Filosofia da Ciência. Isso me deu uma outra perspectiva. Daí, no fim, eu acabei completando os créditos da UNB para engenharia florestal também, acabei fazendo um mestrado em ecologia e acabei, então, encontrando um outro caminho dentro da biologia, totalmente longe da biologia molecular, mas que acaba sendo sempre uma referência ótima, porque as coisas acabam se encontrando em algum lugar, né? Então, essa minha formação da ecologia e tal, essa história de conservação de biodiversidade, em muitos momentos, essa minha formação de bióloga molecular me tem servido bastante também. Mas também foi ali na biologia, numa época que a Universidade de Brasília tinha uma configuração diferente do que ela tinha um prédio, que é o Instituto Central de Ciências, onde a biologia ficava dentro desse prédio também. Hoje a biologia tem um prédio à parte. Mas nessa época, a biologia era do lado da livraria da UNB. Eu me lembro claramente deste dia, que é tipo... Sabe, tem poucas coisas assim na vida, eu acho, mas esse é um dia que marcou a minha vida, é esse dia. Eu tinha assistido um filme que chama Gêmeos, Mórbida Semelhança. É um filme, até esqueci, aquele cara que era o diretor da Mosca, enfim, esse cara fez esse filme, e é um filme sobre dois gêmeos, né, que tem... mórbidas semelhanças, mas tem histórias diferentes, eles são médicos e tal, mas o que me chamou a atenção no filme é que eles um chamava o outro de Shang e Eng, que são gêmeos siameses, que são gêmeos que eram do Sião, lá da Tailândia, que deram origem a esse nome, siameses. Esses caras, eles viveram juntos, sem ser separados, a vida toda. E viveram 60 anos, assim, alguma coisa assim. Inclusive, diga-se de passagem que os irmãos siameses que viveram mais longamente morreram ontem, né? Muito curioso também. Mas, enfim. Aí, eu entrei na livraria lá da UNB, que eu entrava sempre, assim, e tal, diletantemente, e aí peguei um livro da estante, né, um estante lá de biologia, de divulgação científica, sei lá o que era, e comecei a folhear o livro. E aí, no livro, casualmente, eu vejo uma foto do Shang e do Eng. Eu falei, gente, mas que coisa incrível, olha, eu vi esse filme ontem. Era o Sorriso do Flamengo, do Stephen Jay Gould. Eu nunca tinha lido o livro. Aí eu olhei aquele livro, comprei o livro e me apaixonei. E descobri que biologia molecular, não biologia molecular, ecologia, não ecologia, engenharia florestal, filosofia da ciência, não interessa. Que o que eu queria mesmo fazer era a divulgação científica. Era a popularização da ciência. Então, ali foi assim, o momento X, que a grande ficha caiu, assim, né? Uhum. Essa historinha. E por onde você acha por onde que é o caminho que te interessa em fazer divulgação científica no Brasil? Assim, é pela imprensa, pela educação básica, é pela escrita de livros? O que te interessa? Você sabe que, acabou que
por causa disso, eu acabei até fazendo uma tese de doutorado na educação, que é uma tese sobre popularização da ciência também, mas principalmente sobre popularização da ciência nos museus. E daí, nessa época, eu fiquei pensando muito isso, né? Primeiro, acabei abandonando um pouco esse termo divulgação científica e passei a adotar mais esse termo popularização da ciência, que eu acho que tem muito mais a ver. E comecei a me dar conta que tem milhares de possibilidades de fazer isso. E todas elas podem ser muito interessantes, entende? Por um tempo eu fiz jogos para criança. Eu tinha uma oficina de criação de jogos com temas biológicos, que era biolúdica. Então ela fazia jogos para crianças com temas biológicos. Aí tem essa história de escrever livros para crianças, para adultos. E eu sempre tive uma certa resistência a essa história de vídeos, mas depois eu estou achando também que fazer vídeo... Mas o que eu acho mais importante, o que é mais fundamental, e é por isso que eu sou tão fã do Stephen Jay Gould, que é essa história da conexão da ciência com o resto do mundo. Com a cultura, com a literatura, no caso dele, com o beisebol, que não é o meu caso, mas com a arquitetura, com tudo e qualquer coisa. Mostrar que a ciência é parte do cotidiano, que é uma coisa que você pode discutir no boteco. Né? Não é tipo, a ciência está lá reservada para as autoridades. É trazer a ciência para o cotidiano das pessoas, para que elas entendam. Inclusive, nesse momento, a gente vê muito isso, né? Tipo, olha aí surge um novo teste sobre a cloroquina. Tá vendo? Tudo que a gente sabia não vale nada. É a falta de compreensão de como a ciência funciona, de que a ciência é cada dia uma coisa diferente. E também que uma coisa que parece verdade não é verdade. A ciência desconfirma e reconfirma coisas sucessivamente. E mais também, né? Essa história de que, por outro lado, o extremo oposto, de que a ciência é a resposta, que a ciência contém todas as verdades, que a ciência é imparcial e neutra, que os cientistas são seres... Nada disso, a ciência é feita de pessoas, com suas ideologias, com suas opiniões. Então, na verdade, fazer essa popularização da ciência, mas da ciência do que ela é mesmo, e não dessas imagens da ciência, nem como uma coisa que deveria dar uma verdade absoluta, nem como uma coisa neutra e imparcial, mas nem como uma coisa também que a gente deveria desprezar, porque é falha muitas vezes. Então, eu acho que é muito importante, realmente acredito que a popularização da ciência é uma coisa fundamental. E eu acho que as pessoas terem, ao contrário do que muita gente acha, eu acho que as pessoas terem uma formação em ciências razoavelmente sólida, não precisa ser uma formação, o cara tem que saber tudo, não, mas no ensino fundamental e no ensino médio, permite que elas entendam muitas coisas e mais, que elas consigam participar dos processos de decisão, que tem a ver com ciência, porque um monte de coisas que são decididas e caminhos pelos quais a gente é empurrado pela ciência e pela sua irmã gêmea, que é a tecnologia, sem que a gente participe como sociedade dos processos de tomada de decisão. E um dos motivos disso é que a ciência parece uma coisa para iluminados e não para todos. Né? Se você tem um contingente muito maior de pessoas que pode entender estamos falando de células-tronco, estamos falando de energia nuclear, estamos falando de sei lá o quê, de desmatamento da Amazônia, que possam de fato entender o que está acontecendo, você pode ter muito mais controle social sobre fomento, sobre recursos da ciência, sobre os caminhos da tecnologia, e tudo isso é fundamental para uma sociedade verdadeiramente democrática, né? Como é que você consegue imaginar, assim, um cenário que a gente estivesse vivendo, essa pandemia que a gente está vivendo agora, mas em que as pessoas tivessem, de fato, uma formação boa de base, assim, a população média tivesse uma boa formação de ciências no Brasil? Você consegue imaginar que seria? Eu consigo imaginar que faria uma extrema diferença, né? Porque, primeiro assim, né? Quantos de nós embarcaríamos numa conversa fiada da cloroquina se você tem uma mínima ideia de como é que essas coisas funcionam? Quantas pessoas iriam dizer, não, esse negócio de máscara é muito, muito chato e tal, sabendo como é que se faz a transmissão de uma doença viral como a Covid-19? Quanta gente também evitaria aglomerações, entendendo que o contato... Uma compreensão tão básica, né, de que você pode não ser uma doença grave para você, mas pode ser uma doença grave coletivamente, um mínimo de percepção, de entender de como é que as coisas se transmitem. E, enfim, eu acho que a gente poderia estar passando por um momento de uma maneira muito mais suave se as pessoas compreendessem melhor coisas básicas sobre
o contágio, sobre os vírus, e se tivessem também, às vezes não é só a compreensão, tivessem uma certa confiança para dizer, olha, eu não sei, mas esses caras são especialistas, eles estão dizendo o que eles sabem hoje. Pode ser que amanhã eles digam, não, nos enganamos, todo mundo devia usar a máscara pendurada como laço de fita na cabeça, ao invés de usar a máscara. E isso teria salvado todo mundo. Bom, tudo bem, mas esse é o maior conhecimento que a gente tem hoje, isso é o que a gente sabe. Então, vamos nessa, né? É o melhor que a gente tem nesse momento, é o melhor que temos para hoje, então vamos apostar nisso. Mas não é isso que acontece, né? E aí eu acho que, claro, no caso do Brasil em particular, você tem, claro, um desconhecimento ligado à ciência, mas você tem muitos outros fatores também, né, que são políticos, ideológicos e de outra natureza também. E o conhecimento, por exemplo, o que você poderia falar para a gente sobre a relação dessa pandemia, do surgimento de uma nova doença com esse desmatamento, com o jeito que a gente entra em contato com animais, com vida selvagem? Pois é, né? É interessante, né? Porque apesar de que cada vez fica mais claro que a pandemia tem relação, e uma relação muito forte, com as formas com as quais a gente lida com a natureza, essa não tem sido uma discussão central, né, sobre a pandemia. Então, é evidente, mas a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? A gente precisa entender que a pandemia, ela não é uma casualidade, ela é de fato uma consequência da forma que a gente lida com a natureza, e isso tem várias implicações, né? A primeira e mais evidente é que, mesmo que apareça a cura milagrosa para a Covid-19 amanhã de manhã, uma vacina baratíssima, que todo mundo pode tomar, e em meia dúzia de dias todos ficaremos livres da Covid-19, mesmo que acontecesse isso, o que não vai acontecer, mas mesmo que acontecesse, a gente não está a salvo de uma nova pandemia, de um novo surto de uma doença virótica ou até mesmo bacteriana. Porque a OMS, no ano passado, quando estourou o surto do Ebola no Congo, ela disse assim, olha, o novo normal, galera, é esse aí, entendeu? Surtos de doenças mortais que vão aflorar e vão se tornar mais frequentes. E por que isso? Bom, tem a história dos animais que não se encontravam e passam a se encontrar, né? Então, por exemplo, essa história da origem da Covid-19, ou seja, possivelmente o coronavírus originalmente estava no morcego, os morcegos são repositórios de muitos coronavírus. Encontraram com o pangolim, que já é um encontro que a gente não sabe se é muito comum na natureza, mas os morcegos também deixam de estar nos seus habitats originais, que é o meio da floresta, ou o meio de uma savana, ou o meio de um ambiente natural, e passam a viver nas áreas periféricas às cidades, ou às vezes até nas próprias cidades, porque esses ambientes são degradados ou destruídos. O pangolim estava ali no mercado porque ele é alvo de tráfico de animais, porque suas escamas são usadas em vários procedimentos de medicina asiática. Então, o que acontece? Você junta um encontro improvável que não encontra só o morcego e o pangolim, encontra todo o viroma do morcego e do pangolim. Todos os vírus do morcego encontram os vírus do pangolim. Todo mundo se encontra ali, né? Todos aqueles micro-organismos que habitam aqueles seres também se encontram. Quando a gente encontra, e isso serve para a gente também, quando a gente encontra com alguém, é um encontro de muitos seres, né? Não só do aparente pangolim ou aparente morcego. Então, esse transbordamento, né, do vírus do morcego para o pangolim para a gente se torna mais possível. A gente tem essa estimativa que os morcegos no Brasil são repositórios de mais de 3.200 coronavírus diferentes. A gente continua desmatando, a gente continua colocando nessas áreas desmatadas. Pecuária, o gado bovino também é repositório de um conjunto enorme de vírus. Essa combinação pode ser explosiva, pode não dar nada, é brincar com fogo. Você pode nunca se queimar, ficar lá, virar malabarista do fogo, mas você pode provocar um incêndio de enormes proporções. Esse é um lado. O outro lado é o lado... Bom, tem vários outros lados, né? Mas tem mais uma outra coisa a se considerar, que tem a ver com a forma que a gente lida com as coisas, é como a gente tem produzido sistematicamente proteína animal, né? Essas fazendas industriais que criam um contingente gigantesco de suínos, né? Agora mesmo tem um novo vírus da influenza entre os suínos na China, que pode virar uma pandemia, outras pandemias
como a própria gripe espanhola, nasceram provavelmente dessa situação de confinamento de aves já naquela época, 1918, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, esse contingente de animais todos juntinhos, muito geneticamente semelhantes, quando emerge uma doença, a propagação ali é avassaladora. E a probabilidade de um transbordamento, ou seja, de um pulo desse vírus para os humanos, também não está descartada. Então, quer dizer, a gente está vivendo agora com um contingente muito grande de ameaças possíveis. A gente resolveu brincar radicalmente com fogo. E corre por fora as mudanças climáticas, que tornam o que a gente conhece, que é pouco, porque a gente acha que a gente conhece muito da natureza, mas a gente não conhece, a gente conhece muito pouco. É o que a gente achava que era sólido, está desmanchando no ar. Porque o que era um conhecimento, isso a gente já sabe, não é mais, porque como o clima muda, as coisas todas estão mudando, a distribuição das espécies mudam, os ciclos de vida mudam, o que parecia consolidado não é mais sólido e desmancha no ar e a gente vai vivendo uma situação ainda mais imprevisível. Então, é lamentável, né, que a gente resolveu brincar com fogo tão radicalmente. Então, a gente tem seria muito importante, não sei quanto a gente vai conseguir fazer isso, mas como espécie, que a gente entendesse qual é o tamanho da nossa responsabilidade em relação ao que está acontecendo agora, né? Ou seja, não é nada desse papo de que a natureza está se vingando da gente, que a natureza está tomando de volta o controle do mundo, isso... Primeiro que você coloca uma agência na natureza que faz pouco sentido, né? A natureza vai se vingar como se a natureza fosse um monstro ou alguma coisa que tivesse uma consciência, uma vontade. Na verdade, esse é um discurso também muito conveniente, né? Porque nos exime das nossas responsabilidades, porque afinal de contas, se o que a gente está fazendo se a gente não admite que o que a gente está fazendo é consequência das nossas atitudes ou da forma que a gente lida com a natureza, é muito conveniente. A natureza está se vingando, esse vírus do mal. Gente, não tem o menor cabimento isso, né? A natureza é um ambiente convidativo, esse planeta tem um ambiente convidativo para a nossa espécie desde das origens da nossa espécie, né? A gente tem... Você vai contar, claro, houve doenças, né? Houve surtos e epidemias, mas de uma forma geral... Pensa no clima, pensa nos alimentos, pensa até no próprio controle sanitário, na estabilidade climática, na quantidade de recursos que a gente tem no planeta. O planeta é um ambiente altamente convidativo da nossa espécie. Quem está transformando o planeta em um lugar pouco convidativo somos nós. Quer dizer, quando a gente vai lá e desmata toda uma floresta e transforma uma floresta que tem 55 milhões de anos, como a Amazônia, num pasto, que a gente aí depois diz, nossa, ficou quente aqui, né? Está chovendo loucamente, eventos extremos de chuva, surtos, a gente tem uma responsabilidade, a gente está transformando um ambiente altamente convidativo num lugar inóspito e hostil para nós mesmos. Sobre a perda de biodiversidade que você falou, um pouco, queria que você falasse mais e também falasse sobre a importância da biodiversidade para a preservação, especificamente da biodiversidade. Pois é, né? Você sabe que às vezes eu fico achando que a gente teve uma má ideia quando a gente resolveu chamar a natureza de biodiversidade. Porque alguém pode dizer, bom, mas a biodiversidade não é exatamente a natureza, porque a biodiversidade é a parte viva da natureza. Há um montão de controvérsias sobre isso, mas na hora que a gente passa a chamar a natureza de biodiversidade, a gente também provoca um afastamento das pessoas. Parece que a biodiversidade é uma coisa técnica, enquanto a natureza é uma coisa que todo mundo entende. A natureza tem... Né, se você andar pela rua, não agora na pandemia, né, mas se você andar pela rua e ficar perguntando para as pessoas, vem cá, você acha que preservar a natureza é importante? Uma boa parte das pessoas vai dizer que é importante. Se você perguntar, e a biodiversidade, você acha que é importante? Uma boa parte vai dizer, biodiversidade, que é isso? Então, na verdade, quando você afasta as pessoas, se você afasta também essa preocupação e até um outro elemento que, no fundo, é fundamental para a conservação da natureza, que é o afeto. Né? As pessoas têm... Eu, por exemplo, gosto de escrever livro para criança porque eu acho que as crianças têm uma empatia. Né? Você fala sempre para uma criança,
então as baleias jubarte estão ameaçadas de extinção. O que ela diz? Meu Deus, por quê? O que a gente pode fazer? Coitada da baleia. Você diz para um adulto, as baleias jubarte, o cara vai dizer, tá, né, volta mais tarde, porque vamos falar sobre alguma coisa séria. Então, é essa empatia que a gente vai perdendo ao longo da vida, que eu acho que a gente colaborou para aumentar essa perda de empatia quando a gente deixou de chamar a biodiversidade de natureza. Então, eu acho que é isso. Não, só para dizer que eu fico. Apesar de que eu acho que o termo biodiversidade é bacana e tal, eu acho que a gente não devia ter feito isso, devia ter continuado chamando a natureza de natureza. Acho que a gente ia caminhar por um caminho melhor. Mas a gente. Primeira coisa é que a gente entende muito pouco dos processos que existem na natureza. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tende a achar que a biodiversidade é só um conjunto de espécies. Ela não é. A biodiversidade, a própria convenção da biodiversidade, fala em diversidade em 3 níveis, que é a variabilidade genética, ou seja, o fato de nós 3 sermos diferentes, ou todo mundo ser diferente de todo mundo, ou de um tigre ser diferente de outro tigre, né? de um besouro ser diferente de outro besouro. Você tem uma diferença que é entre indivíduos daquela mesma espécie. E você tem uma diversidade de ecossistemas, de paisagens. Isso também é biodiversidade. Mas, na verdade, a Convenção da Biodiversidade fala nesses níveis de diversidade, e a gente costuma falar neles para facilitar, porque, na verdade, no mundo é um contínuo de diversidade, né? Então, todas as formas de vida e suas organizações são diversas, né? Então, você tem uma diversidade de indivíduos diferentes, de comunidades diferentes, de populações diferentes, de espécies diferentes, de ecossistemas diferentes, de paisagens diferentes. Então, a diversidade, ela existe em todos os níveis de organização da vida. E isso é importante para a gente não achar que só fazer continha de quantas espécies foram extintas é suficiente para a gente calcular a perda de biodiversidade. Não é. Porque as espécies que estão num lugar, elas são diferentes, elas podem ser a mesma espécie, mas ela é diferente da espécie que está em outro lugar, que habita outro ecossistema, que convive com outras espécies e que tem outras interações. Então, na verdade, como a gente conhece muito pouco dessas relações intrincadas que as diversas formas de vida que tem no nosso planeta e a sua organização têm entre si, quando a gente acha que a gente pode dispensar a biodiversidade, que a gente não liga para a perda de biodiversidade, a gente pode comprometer um conjunto enorme de relações que, no fim, são as relações que mantêm esse planeta um ambiente convidativo para a nossa espécie também. Claro que a gente pode pensar em muitos outros aspectos da perda de biodiversidade. Você tem a perda de espécies que podem ter utilidade, né? Espécies que poderiam servir para alimentação, que poderiam servir para medicamento, que poderiam ser inspirações para tecnologia. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais produtos tecnológicos que são inspirados em soluções da natureza. Então, quer dizer, aquilo tudo é inspiração. Mas o mais básico é isso, que a gente perde as relações, que a gente mal sabe pouco sobre elas, que criam essa trama que transforma o planeta todo num ambiente que não é hostil a gente. Então, quando a gente vai detonando tudo, a possibilidade da gente criar um ambiente hostil aumenta exponencialmente. Você consegue dar algum exemplo, alguma história dessa trama conectada que chega até a gente? Tem histórias assim que mostram que quando você tira uma espécie de um ambiente que parece que não é uma espécie, qual a diferença que vai fazer? Pode fazer uma diferença colossal na paisagem e transformar todas as relações daquela espécie. Um exemplo que muita gente conhece e é fácil até achar na internet, tem filmezinhos sobre isso, é a história do lobo no Parque Nacional de Yellowstone. Yellowstone é o primeiro parque nacional americano, ocidental, né? Esse modelo de parques nacionais, o primeiro que existiu é o Parque Nacional de Yellowstone, e por uma série de motivos, os lobos foram caçados e acabou, não tinha mais lobo no Parque Nacional de Yellowstone. Isso fez com que toda a paisagem de Yellowstone se modificasse. Mas as pessoas só se deram conta disso
quando o lobo foi reintroduzido de volta em Yellowstone. Então, descobriram que não só você tinha um conjunto de espécies que tinham desaparecido e reapareceram com a introdução do lobo, mas até mesmo o caminho dos rios era modificado pela ausência dos lobos. Porque na ausência dos lobos, os veados dominaram o lugar e eles comiam tanta vegetação em volta dos rios que os rios perderam os meandros. Eles foram se assoreando e seu leito foi se expandindo. Então, o rio ficou um rião. Com a introdução dos lobos, até os rios mudaram de novo seus cursos, ficaram mais cheios de curva, mais meandrados e tal. Então, a gente tem uma enorme mudança na paisagem que depende, muitas vezes, da presença de uma espécie e que a gente, às vezes, deixa de perceber. Com certeza, se a gente fosse pensar no que aconteceu aqui no Brasil, desde que os europeus chegaram, a gente tem muito pouca documentação disso, mas a gente poderia ver que a destruição de determinados ambientes e o desaparecimento de determinadas espécies certamente causou o desaparecimento de outras, ou a abundância de determinadas espécies que não eram abundantes, o descontrole delas. Então, você tem exemplos, infelizmente a gente não tem tantos exemplos documentados, mas tem outro que eu acho que é um exemplo, uma historinha super bacana, que eu acho que mostra muito como a gente não entende o componente histórico que a biodiversidade e as paisagens têm, a nossa forma de lidar com a paisagem, que é esse exemplo em meados do século XIX, foi introduzida uma peste bovina na África. Essa peste bovina, hoje as pessoas acham que é um vírus parecido com um vírus que era o vírus do sarampo. Essa peste bovina chegou com um gado que entrou na África. Mas antes até de contar a história da peste bovina, precisa contar por que eu vou contar a história da peste bovina. Entre o Quênia e a Tanzânia, tem uma enorme planície que chama Serengeti. É uma planície que tem vários desses animais que fazem o imaginário de todo mundo, da África, né? Os leões, as gazelas, os antílopes, né? Essa megafauna e tal, girafas e tal. E tem também as acácias, que são umas árvores que tem aquela forma de guarda-chuva, uma árvore que tem um fuste assim e uma copa assim que parece um guarda-chuva. Toda vez que a gente vê um desenho animado da savana africana ou um filme, sempre a gente vê essa árvore com forma de guarda-chuva e a megafauna africana, símbolo da savana africana. É uma acácia. Na segunda metade do século XX, os gestores dos parques da Tanzânia e do Quênia começaram a achar muito complicado que as acácias estavam morrendo e não haviam acácias novas que tomavam o lugar daquelas acácias. Então, agora assim mesmo, as acácias morrem e porque também as árvores eram muito antigas e tal, e não tem árvores novas. O que está acontecendo aqui? Bom, então a pesquisa, afinal, de entender o que estava acontecendo, levou a essa história, que é a história da introdução da peste bovina na África, que aconteceu 100 anos antes. Então, 100 anos antes, de meados do século XIX, quando esse gado contaminado entrou na África, ele gastou 10 anos para varrer o continente todo, de leste até oeste. Quando ele fez isso, ele matou mais de 90% do gado que existia na África. Mas ele também matou os ungulados, os animais que comem folhas, os animais silvestres que comem folhas, tipo as gazelas. Então, esses bichos também tiveram suas populações super, super reduzidas, se deram super mal. Daí, o que aconteceu? As acácias, que nunca conseguiam crescer, porque a acácia ia crescer, punha uma folhinha para fora, vinha uma gazela, brau, comia a planta. E a planta nunca vingava, ela nunca virava uma árvore. Mas com a redução enorme das populações desses animais, essas árvores conseguiram vingar. Quando essas populações, porque existe variabilidade genética, elas se recobraram, os animais resistentes à peste bovina, suas populações aumentaram de volta, essas árvores já eram árvores, não eram mais plantinhas. Então eles iam lá e comiam as folhinhas novas, mas eles não conseguiam matar as plantas. Então essas árvores se estabeleceram ali no Serengeti, e quando os europeus chegaram e fizeram os parques, também
também achando que aquelas eram áreas desabitadas, porque as próprias populações nativas da África se mudaram de lugar por conta da morte do gado. Quando os europeus chegaram, eles falaram, nossa, essa imagem pristina da África, a África original, essa savana, a megafauna e essas árvores em forma de guarda-chuva. Só que não era nada disso. O que eles estavam vendo ali era um retrato de uma contingência histórica, de uma circunstância que aconteceu naquele momento. Então a gente fica achando que muito do que a gente vê que é natural, não é nada disso. É fruto de um momento que a gente viveu, ou de um processo biológico, climático, ou até de uma intervenção humana sobre aquele ambiente. Tem um monte de exemplos disso. E você acha que tem algum jeito, com todas essas histórias, assim, com muita que a gente ouve também sobre preservação e sobre a espécie humana estar devastando o planeta, tem algum jeito que você consegue imaginar da espécie humana entrar numa relação saudável com a natureza, ou a espécie humana ter algum papel, vamos dizer, útil para cumprir no meio disso tudo? Olha, eu acho que tem que ter, né? Porque se não tiver, a gente está fadado ao desaparecimento como espécie, né? Quer dizer, se a gente responder não tem essa pergunta, a gente tem que entender que a gente fracassou como humanidade, como espécie e tal. Mas eu acho que a maior parte da humanidade, se fosse consultada, escolheria acolher a natureza, escolheria conservar mais a natureza. Eu acho que a gente tem um resultado de um capitalismo, de formas produtivas e de um tipo de pensamento que se tornou hegemônico aí nesses últimos, 200, 300 anos, que faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de pensar em outra forma de viver, outra forma de estar no mundo é possível. Então, a gente fica achando que só tem esse jeito. Então, como só tem esse jeito, vamos ter que viver assim. Mas a verdade é que eu acho que o grande exercício que a gente deveria fazer nessa pandemia é pensar em outras formas de estar no mundo. É pensar que, sim, a nossa espécie poderia viver de outra maneira, ainda mais porque se a gente vivesse uma vida onde a maior parte dos seres humanos vivessem maravilhosamente bem, todo mundo estivesse felicíssimo, seria muito difícil realmente abandonar esse modo de viver e tentar buscar um outro modo de viver. Mas isso não é verdade. A maior parte dos seres humanos vive ou numa corrida sem fim, que não leva para lugar nenhum e é uma destruição só, ou que precisa vender o almoço para pagar o jantar, ou vive numa precariedade extrema, ou vive numa situação de pressão e de estresse por causa do trabalho, por causa do emprego, ou seja lá, que não justifica o nosso apego tão radical a esse modo de vida que a gente tem. Eu acho que a gente tem, sim, tem muitos exemplos de coisas que a gente como espécie poderia fazer e transformar o mundo numa coisa melhor. Esse exemplo da rede de sementes do Xingu, por exemplo, eu acho emblemático. É uma rede que coleta sementes e restaura a floresta. Entre os coletores, você tem gente que mora na cidade, você tem índio, você tem agricultor familiar, você tem quilombola, você tem de um tanto de gente diferente. Tem mais de 500 coletores. Cada um tem a possibilidade de fazer como quer. Você não tem lá, você tem que coletar 400 sementes por dia lá, chicote. Não. Cada um vai coletar do jeito que quer, como quer, da forma que quer. E aí sim, de acordo com o que coleta, tem o seu aporte. Acontece que é uma percepção de que restaurar a floresta não é simplesmente plantar um montão de árvore, que a floresta não é um coletivo de árvore. Floresta é um conjunto de relações biológicas entre seres e relações culturais entre os povos da floresta. Então, o que essa rede do Xingu faz é devolver a alma para a floresta, é recompor a floresta como um ambiente inteiro, entender que não é assim, basta plantar árvore, basta coletor de semente e plantio. A floresta não é isso. Então, quando você vê uma iniciativa como essa, que é um exemplo de várias outras, onde você tem um conjunto de humanos
que percebe o que é a floresta, que entende que aquilo não é simplesmente um conjunto de árvores, um coletivo de árvores, e aposta numa restauração que permite que os espíritos da floresta vivam de volta ali, como diriam os índios, que permita que a vida volte por inteiro para aquele lugar, é que você percebe que sim, a humanidade realmente destrói muito, mas é capaz das coisas mais maravilhosas também. E esse que é o grande maluquice dessa espécie, né? Que é capaz de destruir a floresta, mas é capaz de inventar um processo de restauração que restaura a alma da floresta, que é capaz de provocar o som da motosserra que destrói a floresta, mas é capaz de produzir, sei lá, uma sinfonia de Mozart. Então, quer dizer, é uma espécie que vive esses contrastes tão gigantescos e que, claro, porque ela vive esses contrastes, ela tem repertório para a solução, ela tem repertório, sim, para outros modos de viver, ela tem repertório para dar solução. Claro que tem, mas tem uns passos aí, tem que ser dados antes disso, né? Sobre a humanidade, o Darwin fala muito no Origem das Espécies, ele repete ao longo do livro inteiro o quanto o homem sabe pouco. E a partir das descobertas do tempo geológico e de toda a biodiversidade que ele viu quando ele viajou pelo mundo, ele foi percebendo o quanto a gente tem a ilusão de que a gente domina a natureza, mas na verdade a gente sabe muito pouco. E todas essas histórias que você está contando são bem uma ilustração disso, né? De que a gente não sabe aonde vai dar as nossas ações. Então, você acha que a preservação e a integração, as possibilidades de preservar e de restaurar a natureza seria um gesto de humildade, de se entender ignorante também? Queria saber o que você acha disso. Eu acho que você tem razão totalmente quando você usa o termo humildade. Porque eu acho que isso é uma das coisas que falta, né? Tem uma prepotência humana, como se a gente pudesse viver descolado da natureza, como se o nosso ambiente atual, o ar que a gente respira, é uma tecnosfera, não é mais a natureza, né? Então, a gente é como se, né, a gente estivesse completamente à parte dessa natureza. E é até curioso, é até interessante isso, porque você vê, Darwin falava isso, e hoje a gente tem, 100 e tantos anos depois, a gente já passou no século XX, no século XXI, aliás, a gente já passou por um processo muito interessante, até em relação ao conhecimento sobre a evolução, sobre a seleção natural, porque a gente, na virada do século, com a história do genoma humano, mas agora está tudo claro, ficou tudo claro, já sabemos tudo e tal, não sei o quê. Agora, tudo que Darwin, né, que depois ficou claro como é que vinha essa herança, da onde vinha a hereditariedade e tal, tudo isso, então, agora ficou super claro, o genoma humano, e na verdade, esse século XXI tem mostrado para a gente quanta humildade a gente precisa, inclusive para entender a diversidade nesse aspecto, né? Hoje, cada vez mais, a gente sabe que a herança tradicional, mendeliana, está em xeque, tem tantos outros processos hoje que estuda-se, será que eles, fenômenos epigenéticos, tanta coisa que a gente desconfia hoje, que afeta sim a herança. Então, até mesmo essa coisa olhando para dentro do genoma, a gente tem que ter humildade, olhar, a gente não sabe nada. Olha, eu estudei, como eu dizia para vocês, biologia molecular. Quando eu estudei, o resto do genoma, que não eram genes, era chamado de DNA lixo. Hoje a gente sabe o papel fundamental que eles têm na regulação dos processos, na regulação da expressão dos genes. Então, quer dizer, você vê que... Então, a natureza é impressionante. O que a gente não sabe é muito impressionante. Eu acho até que um exemplo muito bacana é quanto muitas das soluções que as plantas adotam para lidar com o ambiente, porque planta não pode sair correndo, né? Então, ela precisa arranjar estratégias para não ser predada, para tolerar a mudança climática, não dá para ela simplesmente, vou me mudar, vou sair correndo, não dá. Então, as plantas elas são pródigas em soluções para lidar com a hostilidade do ambiente, com os problemas, com os predadores e tal. A quantidade de soluções que são das plantas que tem sido usado nas pesquisas espaciais. Você vai fazer uma pesquisa, você vai para outro planeta, tentar mandar uma máquina para um outro planeta? O que você vai fazer? Vai usar
uma tecnologia de uma planta que sabe como estar naquele ambiente de uma maneira que é hostil. O que ela adota? O que ela faz? Que substâncias ela produz? Como é que ela organiza? Então, na verdade, a gente precisa de muita humildade para entender que as relações que a gente tem, as relações que a natureza tem entre as espécies e a nossa dependência é muito maior do que a gente imagina. A gente fala muito em serviços ambientais, né? Serviços que a natureza nos proporciona para fazer com que esse planeta não seja hostil para a gente, tipo qualidade e disponibilidade de água, estabilidade climática, fertilidade do solo. Mas se você para e pensa em cada um desses serviços, para e pensa assim, a fertilidade do solo. Quantos micro-organismos tem no solo? Quantos pequenos insetos? Quantas minhocas? Quer dizer, o que precisa para cada um desses seres estar vivo ali naquele solo? Então, você começa a perceber que é uma teia infinita, né? Tem até um exemplo que uma escritora até de divulgação científica usa bastante, que é muito legal, que ela diz assim, pensa no seguinte, se você fosse escolhido para uma missão na Lua, então é assim, a Lua, vamos pensar que a Lua já tem um clima, já tem um oxigênio lá, tá bom, já tá para a gente viver lá. Então agora, a sua missão é a seguinte, você tem que escolher que espécies você vai levar para a Lua, para transformar a vida na Lua uma coisa agradável para as pessoas, tá? Beleza, aí você vai lá fazer sua lista. Eu adoro laranja, vou levar couve para fazer, vou levar feijão para fazer feijoada na Lua, vou levar, coloca lá um montão de espécies alimentícias, vou levar algodão, vou levar algumas coisas para fazer fibra e tal. Beleza, você fez sua lista. Aí tá bom. Agora, que espécies você vai precisar levar para que essas suas espécies vinguem na Lua, né? Então, vai ter que levar umas minhocas para ter uma fertilização do solo, vai ter que levar umas abelhas para ter uma polinização. Aí, bom, tudo bem, aí você faz a segunda lista de espécies que eu preciso levar para minha primeira lista dar certo. Só que aí você vai descobrir que para a sua segunda lista dar certo, você vai ter que ter outra lista, porque qual é a lista de espécies que garante que as minhocas tenham o que comer, que as abelhas tenham entendeu? Então você vai ter que fazer uma terceira lista. E assim vai, no fundo você vai ter que fazer milhões de listas. E se você usasse uma outra abordagem, dissesse assim, não, vamos garantir serviços, fertilidade do solo, qualidade do ar, você também ia descobrir que você precisa de um contingente gigantesco de espécies, porque existem relações milhares de relações infinitas entre as espécies, entre os organismos, entre os ambientes. E eu acho que o exemplo dela é muito legal, porque mostra que não tem limite. Essa metáfora da teia da vida é uma metáfora que faz todo sentido. Eu queria fazer uma última pergunta, então. Tem um termo que a gente gostou muito pesquisando as coisas sobre o Darwin, que na época dele, quando estavam tentando entender de onde se originavam as espécies, essa questão da origem das espécies no planeta Terra era chamada de o mistério dos mistérios. E a gente gosta dessa expressão, o mistério dos mistérios. E a gente queria saber o que é o mistério dos mistérios hoje. Ainda tem um mistério dos mistérios? Ou são vários? É interessante essa pergunta, né? Não sei. Eu acho que tem muitos mistérios dos mistérios, né? Eu acho que a verdade é que, apesar de que a gente hoje sabe algumas coisas a mais, ou pelo menos a gente desconfia, saber mesmo a gente nunca sabe, né? A gente no máximo desconfia, né? Mas sobre a origem da vida, talvez a origem da vida seja um mistério dos mistérios ainda. Porque, bom, e é interessante também, porque você pensa, nesse momento, da pandemia, isso também nos remete a essa história do próprio vírus, né? O vírus é um ser vivo, não é um ser vivo, e isso logo nos remete à origem da vida, né? Se você acha que o vírus é um ser vivo, e isso tem um contingente de implicações éticas, né? Como, por exemplo, deveríamos acabar se tivéssemos possibilidade, deveríamos acabar totalmente com esse vírus, como a história do vírus da varíola. Quer dizer, você tem, ou não é vivo, ou uma molécula de DNA ou de RNA, como é o caso desse vírus, circundado por uma capa proteica, é um ser vivo? Não é um ser vivo? E como é que isso surgiu? Na verdade, talvez, eu acho que o mistério dos mistérios é a origem da vida. Mas também, talvez, uma parte desse mistério, que na verdade e não é um mistério, que é
por que tudo isso? Quer dizer, será que tudo isso é isso mesmo? Não tem porquê. É assim, simplesmente é. Ou não. Eu confesso que eu simplesmente acho que é. Mas eu acho que acaba sendo um mistério porque aflige muitas pessoas, né? Achar um sentido nas coisas, né? Que talvez não tenha sentido nenhum, simplesmente. Eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta de sequência essa, apesar de eu ter falado que essa seria a última, mas essa busca pelo sentido, você acha que a ciência ajuda a encontrar um sentido? Não, eu acho que a ciência ajuda a viver melhor com a ausência de sentido. Mil Léguas é uma produção da Associação 451 em parceria com a Livraria Megafauna e conta com o apoio do Serra Pilheira, Instituto de Fomento à Ciência e Divulgação Científica no Brasil. A criação do podcast é da Fernanda Diamante. Essa entrevista foi conduzida por nós duas, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. A trilha sonora original e a execução dessa trilha são do Fred Ferreira. A edição e finalização de som são do Nicolas Rabinovich. Esse episódio foi gravado pela internet, cada uma de nós dentro de casa, respeitando ao máximo o distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus. A produção executiva é da Mariana Shiraiwa, o projeto gráfico e as ilustrações são da Débora Salles, e a edição das newsletters, que aliás você encontra agora na íntegra no próprio site da revista 451, é feita pelo Gabriel Joppert.